Essa atividade, desenvolvida pela FETRAF, Federação dos Trabalhadores da Agricultura Familiar no Estado da Bahia, faz parte do projeto Bahia Produtiva do Governo do Estado, executado pela Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, CAR, vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Rural, SDR, a partir de acordo de empréstimo firmado entre o Governo do Estado da Bahia e o Banco Interamericano de Reconstrução e Desenvolvimento, o Banco Mundial. Boa tarde, tudo bom? Meu nome é Geórgia, sou veterinária, sou extensionista, sou formada pela Universidade Estadual de Santa Cruz, em Ilhéus, Bahia. E hoje a gente vai falar um pouquinho em relação a manejo sanitário dentro da caprinocultura e ovinocultura, né? Bom, a caprinocultura, embora seja uma atividade em nosso país, né, bem antiga, né, aqui no Nordeste também, ainda possui um processo de profissionalização um pouco inadequado. Por que isso acontece, né? Geralmente, esses caprinos são criados de forma solta, adequados de manejo sanitário, e isso inviabiliza e afetando a eficiência dos criatórios, né? Então, a sanidade do rebanho é um dos principais encontrados para os produtores de caprino e de ovinos, né? Isso vai contribuir por aparecimento de vários problemas, incluindo o quê? Aparecimento de doenças, afeta a produtividade, problemas reprodutivos, e acontece de rebanhos, né? De rebanhos, considerando um indivíduo ou até mesmo de um rebanho inteiro, né? Acarreta prejuízos bem consideráveis aos agricultores. Então, é importante focar bastante quando se pensa em produção de caprinos, de ovino, ou de qualquer atividade dentro da pecuária, que seja trabalhado bem essa questão de manejo, né? Evitando prejuízos para o agricultor. Qualquer atividade da pecuária é necessário antes, para você ter sucesso, conhecer as condições normais do animal que você está criando. Hoje, exatamente, a gente vai focar em caprinos e ovinos. E se o produtor não conhecer essas condições normais dentro da caprinocultura e da ovinocultura, ele não vai ter sucesso, né? Então, essas condições normais são essenciais você conhecer, que vai afetar, no caso, os problemas de saúde ou problemas de doença que esse animal vinha acarretar. E essas condições normais sofrem influência de alguns pontos que a gente tem que considerar, né? O meio ambiente, práticas de manejo e genética. Por exemplo, se as práticas de manejo e o meio ambiente estão inadequados, isso vai favorecer o quê? Aparecimento de doenças também. Então, é importante você considerar esses pontos. É bem uma tríade, né? Tem que estar com um manejo adequado, o meio ambiente favorável e a genética animal também contribui bastante para o resultado final dessa produção. Bom, dentro da pecuária, dentro da caprinocultura, da vinocultura e a questão do manejo sanitário, tem um ponto bem importante que envolve o manejo sanitário, que seria a condição alimentar desse animal. Então, a saúde do rebanho tem início na alimentação. Se um animal é saudável, se o animal está bem alimentado, ele é saudável, né? E se ele é saudável, lógico que a probabilidade dele adoecer é muito menor. Já ao contrário, se o manejo nutricional desse animal ou desse rebanho, for constituído de uma forma inadequada, logo começa a aparecer doenças.
né? E são doenças, tipo, que podem simplesmente diminuir a produtividade, pode ser uma doença boba, vamos considerar assim, ou então uma doença que vai levar até a improdutividade desse animal ou até a mortalidade desse animal ou desse rebanho. Ou seja, um animal saudável é um animal bem nutrido. E considerando o conceito de bem nutrido, o que isso significaria? É um animal que recebe alimentos tanto com a qualidade e quantidade suficientes. Tipo, a quantidade é importante, mas a qualidade também deve estar associada. Só aquele animal que come muito e não come bem não é considerado um animal saudável. Então, essa alimentação, ela tem todo um início, ela inicia essas práticas no manejo sanitário animal. Outro ponto do manejo sanitário que influencia a saúde desse animal seria a questão das instalações. Instalações é o quê? É o lugar onde esse animal vai ser criado. Se as construções foram feitas de forma inadequadas, também vai possibilitar o aparecimento de doenças. Então, as instalações, além de terem que ser economicamente viáveis, isso é importante, né? Tem que ser construções viáveis para o agricultor. Porque se não forem viáveis, se forem caras economicamente, então já começa o prejuízo daí. Então, essas instalações, ela tem que ser economicamente viáveis e tem que fornecer o mínimo possível de conforto para o animal. Fora, né, que isso é essencial, as questões higiênicas. Então, as instalações têm que ser economicamente viáveis, produzir conforto para o animal e também, como foi falado, além da questão do conforto, então, diante de tudo isso que foi falado, manejo sanitário seriam práticas utilizadas que vão diminuir o aparecimento dessas doenças, né? E, desse modo, vão reduzir o impacto econômico para o agricultor, né? Tem vários pontos a serem considerados. Então, o objetivo do manejo sanitário seria preservar a saúde do rebanho, prevenir contra as enfermidades, como já foi falado, né? Manter a produção desejada, porque não adianta só o animal estar saudável se ele não consegue, tipo, produzir adequadamente. Aumentar a produtividade também é importante, né? O produtor, ele deseja não manter os seus níveis de animais, e sim aumentar a produtividade. E se tem alguma doença que afeta de alguma forma essa produtividade, tem algum ponto dentro do manejo sanitário que não está dando certo. Então, o objetivo desse manejo sanitário seria aumentar também a produtividade. E outro ponto seria melhorar a fertilidade dos animais. Diante disso, objetivamente, o manejo sanitário tem a frase que resume bem que seria: prevenir é melhor que remediar. No caso, o manejo sanitário nada mais é do que medidas preventivas que vão fazer com que o animal não adoeça, seu rebanho não adoeça e, consequentemente, você diminua custos com remédios, custos com medicamentos. Na veterinária preventiva, o que incluiria esse manejo que evitaria você economizar, no caso, com medicamentos, né? Primeiro, uma coisa bem importante seria a limpeza e a desinfecção das instalações, né? Não adianta só ter uma instalação bonita, uma instalação adequada, se você não realiza, se o agricultor não realiza essa limpeza frequente, né? Então, um ponto seria limpar e desinfetar essas instalações constantemente, periodicamente. Não deixar acumular fezes, isso também é um ponto muito importante,
Por quê? As fezes é um foco de contaminação. Então, se você não retira as fezes daquele ambiente, logo, um animal que pode estar saudável, em contato com as fezes, pode adquirir alguma bactéria, vírus ou qualquer outro micro-organismo e ficar doente. Então, realizar a limpeza dessas instalações é fundamental para evitar riscos de doenças, né? Então, essas fezes elas devem ser retiradas diariamente, né? E, se possível, fazer uma esterqueira para que essas fezes possam ser separadas do local das instalações, né? A desinfecção com cal. O cal isso mensalmente, né? O cal é importante porque ele tem um efeito antibiótico, né? E desinfetante natural. Então, você utilizando esse cal, que é um produto barato, você já diminui riscos do aparecimento de doença, né? Outro ponto importante seria uniformizar lotes. Isso é uma questão muito importante, deve ser considerada dentro da criação da caprino-ovinocultura e é pouco observada. Por quê? Porque geralmente, quando a gente vai nas criações, a gente observa lotes de todas as idades juntos. E todas as idades tem um ponto a ser considerado. A resistência é diferente, a imunidade é diferente. Então, por que manter, se as características desses animais de idades diferentes, se essas características são diferentes, por que manter juntos? Então, é importante separar machos de fêmea, separar filhotes de animais adultos. Então, só o fato de você separar o animal por idade, você diminui consideravelmente problemas produtivos. Então, também isso é um método preventivo que ajuda muito, muito mesmo, e é pouco observado nas criações, principalmente no semiárido, que observa muito pouco essa divisão de lotes, né? É porque é mais trabalhoso fazer isso. Então, para o agricultor, botar os animais todos juntos é mais prático, porém, acaba saindo mais caro pelos problemas que essa mistura de lotes pode acarretar. Outro ponto, a cura de umbigo. O que seria essa cura de umbigo? Bom, o animal nasce, o filhote nasce, e ele é ligado pela mãe através do cordão umbilical. Aquilo ali nada mais é do que uma estrutura que possui artérias e tem veias. Quando você corta aquilo ali, não desaparece essa ligação. Aquela veia, aquela artéria continua. E essa artéria e essa veia são ligadas pelos órgãos internos desse filhote. E se você mantém aquele cordão aberto, o que vai acontecer? É uma porta de entrada para todo e qualquer micro-organismo. Então, se o filhote deita num local contaminado e tem uma bactéria, tem um vírus, tem um fungo, aquele micro-organismo vai entrar pelo acesso desse cordão umbilical que ainda não está cicatrizado, vai entrar e vai contaminar esse animal dentro. Não é só o umbigo que vai ficar infeccionado. A gente vai ver daqui a pouco que tem uma doença que é muito comum e muita gente não sabe que tem ligação com um umbigo mal curado. Então, a simples prática de cortar um cordão umbilical e botar álcool iodado a 10%, você já diminui riscos de doença. Então, durante 3 dias, o animal nasceu, aí vai imergir esse cordão umbilical, esse resto de cordão umbilical nesse iodo, nesse álcool iodado a 10%. Essa concentração é importante, porque essa concentração é que vai matar, que vai tirar todos os riscos de infecção. Uma concentração menor talvez não fosse garantia. Então, é importante que seja 10% durante 3 dias. Isso aí já é suficiente para que esse umbigo seja curado, que chama,
E a questão do colostro, né? O colostro é o primeiro contato que vai ter. Logo, ele vai... A primeira imunidade, a formação da imunidade que o animal vai ter através do colostro. Então, se o animal ele não ingerir esse colostro, vai influenciar muito no desenvolvimento do animal, né? Porque ele não vai ter essa imunidade primária, que a gente pode chamar assim. Então, é importante esse animal, mesmo se ele não conseguir mamar na mãe, que esse colostro seja utilizado, né? E seja armazenado e ou até através de uma mamadeira ou de alguma outra recipiente, coletar esse colostro e dar para esse animal, para esse filhote, para que ele consiga alcançar essa imunidade primária que é através do colostro, né? E a vacinação. Vacinação é um método preventivo do aparecimento de doenças. Às vezes, as pessoas, algum produtor, ou até mesmo qualquer pessoa pode confundir. Às vezes, quando eu vou visito algum produtor, aí eu sempre pergunto sobre a questão da vacinação, né? Que é uma forma eficaz de prevenir doenças. Não são todas as doenças que têm vacina, e não tem vacinas que imunizam por todas as doenças. Existem doenças que simplesmente não têm vacinas. Já tem outras, se você vacinar, o risco do animal adoecer pelaquela doença é bem remota, a não ser que a vacinação tenha sido feita de forma inadequada. Aí aquela vacinação não foi válida e o animal adoeceu. Do contrário, o animal está imune a determinada doença. E é importante diferenciar vacinação de medicamento, né? Medicamento, remédio, é quando o animal ele já está doente. Se o animal já está doente, você não dá vacina, você dá remédio. Então, há uma confusão frequente por parte de alguns agricultores, lógico que não são todos, que confunde o que é vacina e o que é remédio. Aí, às vezes, eu pergunto, aí um agricultor, eu pergunto, esse animal é vacinado? Você vacina o rebanho? Você pode me mostrar qual foi o tipo de vacina? Aí me mostra um frasco de um antibiótico. Então, isso não é vacina. Antibiótico é remédio, tá? Então, é importante diferenciar isso de vacinação para remédio, para medicamento, ok? Tá. Manejo sanitário na caprinocultura. Bom, é importante você observar quais são os sinais de saúde. Se você não sabe o que é saúde, você não vai conseguir identificar se o animal está doente. Você não sabe identificar se aquele hábito, aquele comportamento daquele animal é de um animal saudável ou de um animal doente. Então, é importante você identificar o que é sinal de saúde e o que é sinal de doença. Tá. E quais seriam esses sinais de saúde que você poderia observar? A vivacidade e a altivez, tem um erro aí, mas seria a altivez. Então, o animal, ele tem que estar ativo, né? Você observa, até mesmo através do olhar do animal, que ele tem vivacidade, né? Então, o apetite normal. Se o animal está comendo normalmente, em quantidades normais, também é um sinal de saúde. Não quer dizer que só esse sinal não significa dizer que ele não possa estar doente, né? Mas é um conjunto de sinais que você tem que observar, né? Mas o apetite normal, inicialmente, significa que o animal está saudável, tá? Pelos lisos e brilhantes, também seria outro sinal. A temperatura corporal, que varia de 38,5 a 39,5, né, graus. Até 40 graus ainda pode considerar um animal sem febre, um animal saudável, né? Fezes em forma de bolotas, então as fezes dos caprinos ovinos têm um formato próprio, um formato normal, que a gente considera bolota, né? Então, se as fezes apresentam outro formato, tem que ficar, tipo,
ligar a sinalização, tem alguma coisa errada, né? Se as fezes mudaram de formato, porque tem alguma coisa que o animal está comendo, ou ele tem alguma doença que está causando alteração, né, nessas fezes, né? A urina de coloração amarelada e o cheiro forte, característico, né? Cheiro de urina mesmo, cheiro de xixi mesmo, né? Se o urina tem que ter um cheiro forte, né? E uma coloração amarelada, que é a coloração normal da urina, né? A ruminação presente, né? A característica dos ruminantes, considerando os pequenos e grandes ruminantes, é a presença do rumen, né? Que o animal rumina. E se essa ruminação não está acontecendo, o animal também está apresentando alguma coisa. Então, a ruminação tem que estar presente. E é um sinal de saúde, essa ruminação presente. E o desenvolvimento corporal compatível com a idade. Se um animal está comendo normal, ele tem que crescer, ele tem que engordar. Né? Se não está acontecendo isso, alguma coisa está errada. Tá? Esses seriam os sinais de saúde que você tem que observar. E os sinais de doença? Bom, o animal está triste e está isolado. Isso não é um sinal normal, não é uma característica de um animal saudável. Aquele animal normal não se isolaria se ele estivesse saudável. Então, se ele está triste e ele está isolado do rebanho, do restante do rebanho, é sinal que alguma coisa está errada. Tá? Falta ou diminuição do apetite. Se ele está diminuindo esse apetite ou não está comendo, simplesmente não está comendo, também tem alguma coisa errada. Ou ainda, apetite depravado. O que seria esse apetite depravado? Comer coisas não alimentares. Então, a gente, às vezes, observa aquele animal que está comendo terra, está comendo plástico, comendo pedra. Isso não é um hábito normal de alimentação do animal. Então, se ele está com essa alimentação, esse apetite depravado, está com alguma coisa errada, ou deficiência mineral, ou então alguma outra doença que cria esse hábito, então também tem que sinalizar, alguma coisa está acontecendo. Os pelos arrepiados, sem brilho ou queda, febre, que é considerado acima de 40 graus, né? Fezes pastosas ou diarreicas, né? Essas diarreias podem vir acompanhadas de sangue, né? Ou diarreia escura também. A urina de coloração escura também é uma característica que alguma coisa está acontecendo, né? Existem doenças que causam essa alteração na coloração da urina e atraso no crescimento. Então, aquele animal raquítico, ele pode até comer normal, mas não está crescendo, então alguma coisa está doendo. Ou tá acontecendo, alguma coisa está doente nele, né? Ou então ele está comendo normal, né? Tá diminuindo a falta o apetite dele está diminuindo e está atrasando o crescimento. Então, são todos esses conjuntos de fatores que você pode ficar. O agricultor ele tem que ficar, se familiarizar com esse comportamento do animal. Ele tem que conhecer os hábitos, o comportamento do animal. Assim, ele vai conhecer facilmente qualquer alteração que acontecer com esse animal, ele vai já notar que algo está acontecendo. Se aquele animal está doente ou não. Bom, tem várias doenças que podem afetar a criação de caprinos e a criação de ovinos. Uma doença que é muito comum mesmo, eu diria que uma das principais doenças que afeta a caprino-ovinocultura seriam as doenças endoparasitárias. Nada mais é do que as verminoses, né? Verminoses é muito frequente, porque é muito simples ser contaminado por verme. As fezes desses animais podem contaminar um rebanho inteiro. Então, é muito frequente essas verminoses. Então, tem 3 tipos de animais com verminose que a gente tem que observar. Aqueles animais resistentes, são aqueles animais que possuem os vermes, mas não aparece. Você olha para o animal, você diz, animal doente.
se a gente for coletar, fazer um exame de fezes, o APG, a gente vai identificar a verminose lá. Mas eles são considerados animais resistentes porque eles possuem vermes, mas não aparece, né? Não parece que tem verme. Animais resilientes, eles possuem vermes, mas às vezes desenvolvem a parasitose. Essa parasitose seria a doença causada pela verminose, né? Então, esses animais resilientes, eles possuem verme, mas pode ou não apresentar essa parasitose. Pode apresentar sintomas ou sinais dessa verminose, né? E os animais susceptíveis, que possuem os vermes e desenvolvem a parasitose. Esses animais que é o mais fácil você identificar, né? E são, tipo, através desses animais susceptíveis que você consegue até avaliar o restante do rebanho. Então, é importante você diferenciar esses 3 tipos de animais, até mesmo para a questão do tratamento que a gente vai falar, né? Sobre esses animais resistentes, resilientes e susceptíveis. Então, qual seria a principal verminose que afeta a criação de caprinos e a criação de ovinos? Bom, a gente tem um verme chamado Haemoncus contortus, que é conhecido como causador da hemoncose, que é o principal verme dessa criação, né? Que é uma doença parasitária de ruminantes, que acomete em grande parte de ovinos e caprinos. Bom, o seu grau de patogenicidade depende da sua carga parasitária. Um animal, ele pode estar resumindo, um animal pode estar com mais vermes do que comparado com outro animal, né? Então, a carga parasitária é menor em um animal do que em outro, né? E isso vai influenciar de como o animal vai reagir, né? E o tempo de permanência no animal. Às vezes, a verme permanece menos tempo do que em outro animal. Então, essa patogenicidade vai depender, né? Vai ser influenciada por esses fatores. É um organismo que tem de ser facilmente encontrado no abomaso. O abomaso seria o estômago verdadeiro, entre aspas, desses ruminantes, né? E o abomaso, pelo fato de apresentar um tamanho considerável, é o local onde essas vermes se encontram confortáveis para se reproduzirem. Então, elas são facilmente encontradas nesse abomaso, né, na sua fase adulta. Então, em média, 4.000 parasitas, 4.000 vermes, elas vão sugar 200 ml de sangue por dia. Por dia. Então, imagina o grau de parasitismo que essas vermes atacam, influenciam esse animal, né? O tanto de sangue que esses animais vão perder, né? E são esses sangues que vão alimentar e vão contribuir para que essas vermes se reproduzam e chegam a graus que podem chegar até a mortalidade desse animal, né? Então, vão existir 2 fases da doença, dessa verminose, dessa hemoncose, que seria a fase aguda e a fase crônica. A fase aguda, a gente pode identificar sintomas como anemia moderada, uma desidratação, né, gastroenterite catarral e um retardo no crescimento desse animal, né? Anemia, como é que a gente poderia identificar essa anemia? A variação das mucosas, né? Você pode avaliar simplesmente avaliando a mucosa oral ou mucosa vaginal. Qualquer tipo de mucosa você pode avaliar a anemia, né? Mais comumente observada a mucosa ocular. Então, você abaixa o olho, tipo a pálpebra, né? E verifica se essa mucosa está pálida ou não, né? Então, na anemia moderada, nessa fase aguda,
a gente não observa um grau muito forte de anemia, né? Chega a ser leve a moderada. Na fase crônica, a gente já tem anemia. A gente pode observar um animal que não tem sangue nenhum no olho. Tipo, você abaixa, avalia o olho, tá todo branco, branco, branco mesmo. Então, seria uma anemia mais severa, né? A desidratação, a desidratação você pode ser avaliado você puxando o pelo desse animal, a pele desse animal. Se demorar um pouco para retornar essa pele, é porque no músculo pode ser considerado uma desidratação. Você pode avaliar esse grau de desidratação, e na fase aguda dessa hemoncose você tem essa desidratação, até porque diminui um pouco, o animal ou ingere uma quantidade menor de líquido, ou então a questão da urina está aumentada, aumenta muito a urina, então ele desidrata, né? A gastroenterite catarral nada mais é do que uma diarreia que tem um muco em forma de catarro. Isso também pode ser observado nos sintomas da fase aguda da hemancose, dessa verminose, né? E o animal não cresce. O animal cresce ou cresce tipo de forma bem retardada comparado a um animal saudável, ou não cresce, ele simplesmente fica raquítico. Então, pode ser um sintoma também, um sinal da fase aguda da doença. E a fase crônica, que é a mais perigosa, pode levar à morte, né? Às vezes, mesmo tratando, a gente não consegue salvar esse animal quando já está na fase bem aguda. Às vezes precisa até de transplante de sangue. Se for um animal, tipo, um animal de um valor, de alto valor, né? Que tipo um animal premiado, lógico que você não vai descartar esse animal. Tem casos que é melhor descartar, considerando que seja um animal de produção, né? Se ele não está dando lucro, você tem que descartar. Mas tem alguns casos, tipo de reprodutores, que pode ser afetado por alguma doença, tipo, que ainda você vai querer salvar esse animal. Então, em caso, tem fases de, tipo, grau de anemia, que você só vai conseguir salvar se for através de transplante, porque até em ferro você não consegue, até porque ferro sozinho, numa anemia grave, não vai funcionar, porque o ferro precisa de outros componentes, vitamina B12, por exemplo. Se você dá ferro puro para um animal que está anêmico, uma anemia severa, o ferro vai ser eliminado, não vai agir. Então, além do ferro, ele vai precisar de outro componente para poder reagir e converter essa anemia, né? Então, mas tem casos graves de anemia que você não consegue sem uma transfusão sanguínea, né? Mas, no contrário, se não for um animal de alto valor, né, um animal tipo, que tem influência reprodutiva, um grande reprodutor ou um animal premiado de feiras, exposições, não vale a pena tratar. Algumas doenças não valem a pena ser tratadas pelo custo, e o agricultor, às vezes, ele tem essa resistência de abater o animal, e se você for avaliar, botar, tipo, fazer conta mesmo, o custo que você vai ter com medicamentos para esse animal vai ser bem menor, vai ser bem maior do que se você descartar esse animal. Então, às vezes, é melhor você, tipo, ou abater ou até mesmo sacrificar, né? A depender da doença, você ainda consegue abater, aproveitar a carne. Outras doenças você não consegue aproveitar. Aí você sacrifica, tá? O abate é quando você consegue aproveitar a carne desse animal. A carne ou então pelo, falando de pele, alguma coisa. Bom, então, voltando aqui, além dessa anemia severa que eu esqueci de falar, seria esse edema submandibular, emagrecimento e diminuição na produção de leite. Isso aí na fase crônica a gente consegue observar muito. Então é muito comum em campo um animal que apresenta esse edema submandibular, que nada mais é do que aquela papeira que a gente chama, né, mais comumente conhecida como papeira, que é acúmulo de líquido
embaixo da mandíbula seria um sinal clássico da fase crônica da hemancose. Então, esse animal, se você observar, tipo, é muito característico de uma verminose, é muito característico de uma hemancose e da fase crônica da hemancose, esse edema submandibular. Isso aí tá bem nítido, esse edema, nas duas figuras, né? Então, como aconteceria esse ciclo da hemancose? Bom, primeiro, o animal. Esse animal, vamos considerar que esse animal está saudável e ele vai pastejar. Ok, então esse animal, no seu hábito de ingerir alimentos, ele vai ingerir a larva infectante, que a gente pode chamar de L3. Essa L3 seria a larva infectante. Essa larva infectante vai entrar pelo canal gastrointestinal e vai desenvolver, essa larva vai se transformar em adulto, onde que a gente falou na estante, no abomaso desse animal. É nesse abomaso que essas larvas vão ter condições favoráveis para crescer, tornar adultas e se reproduzir. Então, essas vermes adultas, dentro do abomaso, vai pôr ovos. Esses ovos vão ser eliminados pelas fezes. Aí essas fezes já vão para um ciclo externo que vai cair no pasto ou então nas instalações. Esses ovos vão ser transformados em larvas de L1 para L2 e de L2 para L3. Aí esse L3 vem outro animal que não está contaminado, que não está doente e vai ingerir essa larva infectante, dando continuidade a esse ciclo da hemancose. Então, primeiro é larva, a L3, no abomaso, no estômago desse animal, ele vai ser convertido em uma verme adulta, que essa verme adulta vai pôr ovos, e esses ovos vão ser transformados em larvas. Como que a gente controla a verminose? Como é importante a gente controlar essa verminose, senão você perde o controle, o agricultor perde o controle total da produção. Porque eu já vi casos de agricultor me contar histórias de anos atrás, perder todo o rebanho por conta de verminose, não ter conseguido salvar. Porque geralmente quando ele trata, ele tem a atitude de tratar, o animal já está no estágio que não consegue reverter. Então, é importante observar esses sinais e adotar medidas necessárias de controle para evitar que essa verminose aconteça, tá? Então, esse controle seria como? Vermifugar apenas os animais que apresentam sintomatologia clínica de verminose. Por quê? Por que não tratar todos os animais com verminoses? Porque tem custo, medicamento tem custo. E, como eu falei, a gente está trabalhando aqui com animais de produção. A gente não está falando de cachorro, a gente não está falando de gato, a gente está falando de animais de produção. E animais de produção, você quer ter lucro, né? Então, qual seria o objetivo de você vermifugar apenas animais que têm sintomas? Economizar dinheiro com vermífugos. Por quê? O que a gente está observando diariamente nas roças, nas criações, nas fazendas aí? Resistência. Os animais, as verminoses estão apresentando muita resistência aos antibióticos, aos vermífugos. Por quê? Porque esses medicamentos estão sendo utilizados de forma descontrolada, de forma inadequada. Então, para qualquer tipo de coisa,
Um agricultor, não estou falando de todos, estou falando de pode acontecer e pode não acontecer, de forma discriminada. Então, a doença que esse animal apresenta, ele vai lá dar uma ivermectina, um levamisol, que são vermífugos, né? E o animal não está com verminose. Às vezes até tá, mas outras vezes não tá. E o que é que acontece? Essa verminose vai criando resistência a esse medicamento. Então, quando o animal precisar mesmo desse vermífugo, ele não vai conseguir mais exercer uma ação efetiva. Então, o que é que está sendo adotado agora? Avaliar os sintomas desses animais e aplicar o vermífugo somente aos animais que apresentam sintomas. Então, você identifica, você separa esses animais, observa se o animal está anêmico, se o animal está tendo alguma alteração no apetite do animal, se está tá desidratado, se está com hábito de se isolar, algum outro sintoma de verminose, as fezes também estão alteradas, você já sinaliza que pode ser talvez um problema de verminose. Então, esse animal você pode adotar a prática de vermifugar, né? Então, você identifica primeiro esses animais que necessitam de vermífugos e você, com isso, vai prevenir da resistência parasitária, né? Outro ponto seria associar antihelmínticos com outras medidas de manejo, visando otimizar o controle. O que seria isso? Associar antihelmínticos, associar remédios de verme, né? Antihelmínticos é remédio de verme, com outras medidas de manejo. Quais seriam essas outras medidas de manejo? Por exemplo, limpeza das instalações, né? Aquelas instalações que nunca tira aquelas fezes, o que é que vai acontecer? O nível de contaminação é muito maior do que uma instalação onde o agricultor tem o hábito de retirar aquelas fezes. Aquelas fezes podem estar contaminadas. Pode não estar e pode estar contaminada com vermes. Então, é importante realizar a limpeza. Então, se você associa, o que é que adianta? Você gastar dinheiro com um remédio de verme para um animal, se você não tem um hábito de limpar aquelas instalações. Então, vai acontecer contaminação de novo. Então, com essa contaminação novamente, esse verminose já vai ficar mais resistente a esses medicamentos. Então, essa associação do remédio, dos antiparasitários, dos antihelmínticos, com outras medidas de manejo, por exemplo, limpeza das instalações, limpeza de bebedouros e comedouros também, a água é fonte de contaminação. E isso otimiza o controle dessas verminoses, né? Então, o animal pode estar doente, algum animal. Se você pega, isola esse animal também. Por quê? Se você não isolar esse animal, um animal saudável que está em contato com um animal doente vai adoecer. Então, se você já identificou que tem alguma alteração no animal, você isola esse animal. Trata esse animal, se ele apresentar sintomas, ou isola esse animal. Quando ele estiver melhor, você reintroduz no rebanho, para que os outros animais não adoeçam, né? Diagnosticar e depois tratar. Esse é um método chamado FAMACHA. FAMACHA é um método de economia de vermífugos, né? Então, é simplesmente isso. Você vai observar os sintomas do animal. Se você observar que ele apresenta sintomas como anemia, desidratação, edema submandibular, que é a papeira, o que é que você faz? Você avalia se esse animal vai precisar ou não de um vermífugo, né? Então, esse vai prolongar o aparecimento da resistência antihelmíntica e você economiza com vermífugo. Vermífugo é caro e, às vezes, tratar todos os animais não é viável, não é economicamente viável para o agricultor. Às vezes é melhor, a depender do nível da doença do animal, é melhor você descartar, tá? Mas antes disso, antes de chegar a esse nível de descarte, seria melhor
os animais, né, para que os outros não adoeçam. É melhor você isolar um, ele ficar um tempo em quarentena, né, observando os sinais, os sintomas. Quando esse animal melhorar, você reintroduz e com isso você evita que os animais saudáveis sejam contaminados com algum tipo de doença. Então, existem formas de evitar a verminose. A fitoterapia é tratamento à base de plantas, né? Então, a fitoterapia você pode utilizar. Por exemplo, folha de bananeira é um antiemítico muito potente, você pode utilizar. Pode ser utilizado até na criação de galinhas, caipiras também. Em toda criação, você pode utilizar vermífugos à base de folha de bananeira, que é um vermífugo muito potente. Então, a folha do nim também, a semente do nim também pode ser utilizado como antiemítico. Homeopatia, rotação de pastagens, né? Então, descansar aquela pastagens, né? Aquela pastagem para que o animal não tenha o hábito de pastejar naquele pasto contaminado, aí você dá um tempo naquele pasto e coloca para pastejar em outro pasto, até que aquele pasto se recupere e se livre de todos os ovos, de todas as larvas infectantes. OPG, que seria um exame que você avaliaria os ovos, quanta quantidade de ovos por grama, né? Você simplesmente coleta as fezes no reto do animal, aí avalia a quantidade de ovos. Se esses ovos tiver uma quantidade de... Se essas fezes tiverem uma quantidade de ovos necessárias, você trata. Então, assim, tem um método, tem uma quantidade, tem uma forma quantitativa que você pode avaliar se pode ser tratado ou não, se é viável tratar ou não, pela quantidade de ovos que você vai encontrar nas fezes, né? Então, é forma de evitar também. E, como a gente falou, a seleção de animais resistentes, que é FAMACHA, né? FAMACHA, como é que você realiza essa FAMACHA, né? O objetivo desse método FAMACHA é diminuir, identificar clinicamente animais que apresentam graus diferentes de anemia, né? A anemia tem vários graus e você pode ser observado através desse cartão FAMACHA que vocês que já mostro, né? Então, vai possibilitar o tratamento de forma seletiva, sem a necessidade de recorrer a exames laboratoriais, né? Nesse método, recebem tratamento antiemítico apenas os animais que apresentam anemia clínica, deixando sem medicação aqueles que não aparentam sintomas de hemoncose. Foi como eu já tinha falado, você vai avaliar clinicamente esse animal, observar os sintomas. Se o animal tiver anemia, você trata. E mesmo assim, não é todo grau de anemia que é aconselhável tratar. A partir do 3, você pode tratar. Então, esse aqui seria o cartão FAMACHA, né? Então, essa coloração que vocês estão vendo aí, de vermelha a mais clara, seria a mucosa ocular. Então, quando a mucosa está bem branca, que seria a última da figura, você tem que tratar, né? O animal já está em estado de anemia severa, que é a mucosa branca mesmo. E em caprinos, quando tem A, B, você não trata, né? A C vai depender do estado do animal, né? Se ele está abatido, associado a outros sintomas, você trata. Se só for a questão da mucosa, você não precisa tratar. E o D e E você tem que tratar, porque é quando o animal já está no estado mais crítico da anemia. Ovinos, A e B você não trata, C, D e E você trata. Então, o objetivo desse método FAMACHA seria economizar, né, porque você só vai tratar animais que estejam clinicamente doentes e com um grau de anemia mais avançados e evitar a resistência,
porque o que está mais acontecendo diariamente, né, em campo, que a gente vê essa questão da resistência parasitária. Então, fica o vermífugo não funciona, né? Isso devido ao uso indiscriminado desses vermífugos. Então, não tem necessidade de vermifugar todos os animais, né? Então, só vermifuga só os animais que apresentam grau de anemia. Outro ectoparasita, piolho e sarna, que também a gente observa de forma muito, muito frequente nas criações, né? Como a gente identificaria esse piolho e a sarna nesses animais? Bom, inspeção. O criador tem que ter o hábito de inspecionar seus animais, né? Criar por criar não é válido. Você tem que conhecer o que é um pelo normal. Considerar, olhar para o estado desse animal, você tem que dizer que o animal não está saudável. Olhar para um pelo desse animal que está caindo, você vai identificar, você vai conseguir, o agricultor ele tem que ter condições de identificar que esse pelo, que esse estado desse animal não é saudável, alguma coisa ele tem. Então, ectoparasitas, geralmente piolho e sarna, causa o quê? Coceira. Se o animal está com o hábito de se esfregar em cerca ou no chão, se coçar em outros animais também, é indício que está com esses ectoparasitas, né? Então, a inspeção é muito importante para você identificar se esses animais estão acometidos por esses ectoparasitas, né? Olhar antes de comprar, porque às vezes você compra no escuro. Então, é importante observar bem, né? Não só a pele abrir, quando for comprar, abrir o pelo do animal, avaliar a pele mesmo, se está com feridas, né? Porque pode ser indicativo que esse animal esteja com piolho ou sarna. E é muito, tipo, piolho e sarna, encostou, pegou. Então, se você compra um animal, não avalia esse animal, não inspeciona esse animal, e introduz esse animal junto com o seu rebanho que está totalmente saudável, você contamina todos. Então, essa avaliação, essa inspeção é muito importante. Outra que também é muito comum é a miíase, que é a bicheira, né? A bicheira, que são larvas de moscas, que se depositam ou através de feridas, né? Algumas feridas, pele contaminadas, aproveitam, depositam as larvas e ela entra naquele couro, naquela pele e contamina aquilo ali, né? Essas larvas, né? Então, vira ferida. Então, é importante você tratar aquela ferida, né? Às vezes, um abscesso, um animal se fere um espinho de mandacaru, por exemplo, aí não fecha aquela ferida. A mosca vai lá, aproveita essa ferida, põe os ovos, esses ovos viram larvas. Então, essa bicheira são as larvas de moscas, né? E isso deprecia também o animal. Quem é que quer comprar um animal que é acometido por miíase? Então, isso também tem perdas para o agricultor, né? E é importante também usar repelentes, né? O NIM, como eu tinha falado, que é uma planta que é muito comum, também pode ser usada além de controle de endoparasitas, também pode ser usada como ectoparasitas também. Então, pulverizar o NIM também resolve bastante. E tem melão de São Caetano também, que serve bastante para piolho, sarna e tratar mias também. Bom, outra doença seria a eimeriose, mais conhecida como reira preta, né, que é uma diarreia com fezes diarreicas pretas, né, sanguinolentas, então de escura a com sangue, bem características dessa doença, né? Então, acomete animais jovens quando misturados com adultos. Por isso que é importante essa divisão de lotes, como eu te falei, separar lotes, porque
os animais têm graus de suscetibilidade diferentes, a depender da fase da fase de vida que ele se encontra. Por isso que é importante. Então, quando você mistura esses animais, esses lotes, então é muito mais perceptível o aparecimento de doenças do que lotes que estejam separados, né? Então, acomete jovens quando misturados com adultos. E no caso dessa doença, a prevenção é a melhor saída. É uma doença que pode matar, mata com muita frequência se não tratada. Então, o animal perde muito peso, não come, né? Evita a perda de peso na fase de cria e recria. Então, geralmente é tratado com antibióticos mesmo, né? Porque essa diarreia, ela causa, tipo, inapetência mesmo. Esse animal, não, às vezes, não consegue andar, não consegue comer, fica bem abatido. E fora que é uma doença também que pode contaminar outros animais saudáveis, né? Então, é bem característico esse tipo da cauda do animal tá bem sujo, né, das fezes, que as fezes são moles, e às vezes com sangue, pode ter sangue, pode não ter, né? Mas é bem característico a diarreia mole, diarreia mesmo, né? Então, a coccidiose ou a himeriose é uma doença parasitária causada pelo protozoário do gênero Emere. Então, os animais acometidos apresentam os seguintes sintomas: depressão, pelos secos e arrepiados, sensibilidade abdominal, você toca no abdômen do animal, ele sente, tipo, dor mesmo, né? Febre, né, acima de 40 graus, perda de apetite, diarreia usualmente fétida, então é uma diarreia que fede mesmo, você consegue sentir o fedor dessa diarreia, e é bem perceptível o odor característico dessa doença, né? Qual permanece por vários dias, pode durar até 2 semanas. É uma doença chata de tratar. Então, emagrecimento ou diminuição do potencial ou ganho de peso. O diagnóstico é baseado nos sintomas, os quais podem ser seguramente confirmados pela contagem de oocistos ou ócitos, né? Através do exame parasitológico de fezes. Então, pelo olho, né, diagnosticando pelos sinais, você consegue identificar essa doença, mas para confirmar o diagnóstico seria pelo exame de fezes. Então, é uma doença que você tem que observar, é uma diarreia muito comum, que chamam de reira preta. Geralmente não conhece por esse nome, coccidiose ou hemeriose, mas é mais comum os produtores conhecer por reira preta, que característica: diarreia fétida com sangue, aí ao redor do pelo da cauda do animal fica um pelo duro, justamente por causa dessa diarreia. Os métodos de controle seria limpeza, desinfecção das instalações de comedores e bebedouros, porque tudo pode ser foco, né? Um animal pode simplesmente em um lugar, contaminar, né, aquele pasto, contaminar aquele comedouro, aquele bebedouro, e outro animal saudável vai lá e tem contato com essas fezes contaminadas e se contamina, né? Os animais devem ser separados de acordo com a idade e sempre que é possível evitar grandes concentrações em pequenas áreas por longos períodos, né? Comedouros e bebedouros devem ser colocados de maneira a não serem, para não contaminar, né, com as fezes. Então, de preferência, os comedouros têm que ser fora, né, e alto, né, porque para o animal não pisar e isso contaminar, né. A remoção de fezes e camas deve ser feita com frequência para reduzir a disponibilidade de oocistos no meio ambiente. Então, não é só a imuncose que as fezes, no caso, as fezes podem ser contaminadas não só pela verminose, pode ser outras doenças também, que as fezes pode causar contaminação de outras doenças, como é o caso da hemeriose, né?
O uso de coccidiostáticos na ração dos animais também constitui boa forma de prevenção da enfermidade na fase mais suscetíveis dos animais. Então, além desses controles sanitários, a gente realizar o tratamento com medicamentos mesmo para que mate esses micro-organismos, né? As principais doenças bacterianas. Bom, a ceratoconjuntivite ou queratoconjuntivite, que é doença conhecida como olho branco, é facilmente diagnosticada a olho mesmo, onde você consegue observar o olho ao redor, uma mucosa branca, esbranquiçada, né? E simplesmente é uma doença que bem contagiosa, né? Que pode começar com uma simples, como é que se diz, um simples lacrimejamento, né? Que você simplesmente não trata, aí esse excesso de lágrimas pode evoluir e causar evolução até a cegueira. Então, o olho fica branco e causa cegueira, né? Isso se não tratado. É uma doença que você pode tratar, geralmente é tratado com base de antibióticos e corticoides, né? Você consegue tratar facilmente. Né? A maior incidência em época de chuvas, aí pode ser contaminado também, um inseto pousa em um olho, né, doente, aí depois vai lá, contamina, vai lá e pousa em outro animal saudável, e aí ele contamina o outro animal. Ou simplesmente de contato de animal para animal, né? Então é importante, além de tratar esses animais doentes, você isolar. Isola os animais doentes, trata, depois de tratado, você reintroduz, né? Porque mesmo que você não saiba que doença é, porque você várias vezes pode ter dúvida de que doença é, algumas doenças você só consegue fechar o diagnóstico pelos exames, o que é que você faz? A primeira medida é isolar esse animal, porque você não sabe se essa doença é contagiante ou não, é infecciosa ou não. Então, o que é que você faz? Isola esse animal, trata e depois reintroduz. Senão é melhor você isolar esse animal, perder um pouco naquele animal, produtivamente naquele animal, do que você perder um rebanho todo, né? Se você não sabe que é doença. Então, tem doenças que contaminam facilmente. Outras não contaminam, não são infectam contagiantes, né? Mas você não sabe, às vezes você tem dúvida. E o que é que você faz? Na dúvida, você isola. É o mais correto. Então, outra doença seria a mastite ou mamite, que é a doença, a inflamação do úbere, né? Então, a característica seria o úbere, a teta quente, dura também. Então, a prevenção, a mastite e a mamite são causadas por bactérias, né? Que entram, que contaminam o canal da mama. Então, a prevenção seria a obtenção higiênica do leite, né? Porque às vezes o produtor com a mão suja pode contaminar, né? Pegar na teta do animal e contaminar, né? Então, fazer higiene além das mãos, né? Que vai ter contato com o úbere, higiene do próprio úbere também, obedecer a linha de ordenha, as senhas de primeira cria, primeiro, adultas que não adoeceram e, por último, adultas sadias e, por último, as doentes. Isso é a ordem da ordenha. Isso vale para qualquer criação, tá? De vacas também, mesma coisa. Evitar que os animais se deitem após a ordenha, né? Porque ordenhou, aquele canal ali está aberto depois da ordenha. Então, se ele deita ali, o solo pode estar contaminado, aí aquele micro-organismo vai entrar facilmente pelo canal e vai contaminar. E fazer um exame de caneca telada e mensalmente CMT. Esses aí são exames que você pode identificar se há presença de bactérias e isso pode ser feito diariamente a campo, né? Isso é muito feito também
questão de vacas leiteiras, isso é bem comum. Tá. Outras doenças bacterianas, e que eu falei em relação, no início eu falei a relação da importância da cura do umbigo, é justamente para evitar essa doença que eu vou falar agora, que seria a Omphaloflebite. É um nome bem pouco comum, né, mas que causa muito prejuízo. Talvez os agricultores conheçam por outro nome, né? Às vezes conhece até por caruara, né? Caruara, eu vim conhecer aqui mesmo, quando vim morar no sertão. Então, nada mais é do que uma doença causada por uma cura mal feita do umbigo. Como eu falei, o umbigo, ele é composto de artérias e de veias, né? Essas artérias, elas têm um contato, né? Quando um animal nasce, aquela artéria, ela não está curada, ela não está fechada ainda. Então, ela tem uma ligação, o umbigo é uma porta de entrada entre um canal entre um ambiente externo e um ambiente interno. Então, qualquer tipo de contaminação que tiver ali, uma bactéria, um fungo, um vírus, pode entrar por esse canal que está aberto, que não está curado ainda, e contaminar esse animal. Né? Então, a Omphaloflebite, ele não só pode atingir o umbigo e contaminar só o umbigo, mas pode adentrar essa veia, essa artéria, e contaminar qualquer órgão, inclusive a articulação. Então, é muito comum, às vezes, a gente observar filhotes que não conseguem andar, que tem, tipo, essa terceira imagem aí, que causa artrite. Então, essa Omphaloflebite pode afetar as circulações desses animais e os animais simplesmente não conseguirem andar mais. Então, causa infecção nessas articulações, simplesmente por um umbigo que não foi tratado quando o animal nasceu. Então, é muito, muito mais barato você curar esse umbigo durante 3 dias com a solução de iodo a 10% do que você tratar um animal que esteja com artrite, que às vezes não consegue nem recuperar. É um animal que você tem que descartar. Às vezes tem animais que, para ele conseguir andar, só através de cirurgias. Então, não é viável. Então, você tem que descartar esse animal. Então, o mais importante é você fazer a cura correta desse umbigo com a solução de iodo, né? Começa com a simples infecção, né? Aí esse canal tá aberto, não cura, aí às vezes só bota um mata-bicheira. O mata-bicheira também não vai funcionar para evitar a cura completa do umbigo, né? Ele só vai evitar mosca, né, insetos, mas outros contaminantes ele não vai evitar. O que ele vai evitar mesmo seria essa solução de iodo a 10%. Então, fazer essa cura correta, você evitaria muitas doenças. Não é só a articulação que essa Omphaloflebite causaria. Pode acarretar, atingir o fígado, atingir um rim. Então, órgãos internos através do umbigo, porque é uma veia que está aberta, que vai ter ligação com os órgãos internos desse animal. Então, pode começar com uma simples ferida no umbigo e terminar em uma doença que não tem cura. Outras doenças bacterianas seriam as clostridioses. Essas, sim, são muito perigosas, né? Doença de difícil tratamento, muito difícil tratamento, mata muito rápido. Então, o melhor remédio é a prevenção. E também tem questão de vacinação. A vacinação é recomendada em lugares endêmicos, onde você vê frequentemente casos dessas doenças. Aí, no caso, a vacinação seria recomendada, né? Então, é uma doença que pode causar o tétano, porque são vários tipos de clostrídeos, né, que causam várias clostridioses. O tétano seria um botulismo, enterotoxemia, doença do rim polposo, carbúnculo sintomático, conhecido como manqueira,
a gangrena gasosa, morte, inchaço generalizado, febre, tremor, dificuldade em andar. O animal ele fica justamente nessa posição, que é tipo duro, né, com o pescoço levantado e para trás, né? Isso é bem característico da clostridiose. E a prevenção, sal mineral, né? Queima de cadáver, porque contamina muito facilmente, né? A vacinação aos 60 dias de vida e repete com 30 dias e reforço anualmente. É uma forma de evitar a doença. O tratamento é muito difícil. Raramente você consegue salvar um animal que tem alguma clostridiose. O recomendado seria mesmo quando raramente você consegue salvar esse animal e com a morte você enterrar e queimar esse cadáver. A linfadenite caseosa, conhecida como mal do caroço, muito comum, bastante comum mesmo nas criações, que é uma doença causada por inflamação nos linfonodos. Linfonodos externos e internos. Você só vai conseguir ver os externos, claro, né? Se por acaso você abrir um animal depois da morte, você consegue avaliar que esses linfonodos também têm nos órgãos internos. Mas a olho nu, facilmente você observa esses linfonodos externamente, né? Então, é uma zoonose. Então, significa dizer que é uma doença que pode passar do animal para o ser humano. Acomete todas as idades, tem grande ocorrência, é muito comum você chegar na propriedade da caprina ou vinocultura e vai encontrar uma linfadenite. Tá? A transmissão ao contato com o pus, porque isso aí é uma inflamação dos linfonodos que vai levar a uma infecção purulenta, né? E o controle é a vacinação, isolar os animais doentes para tratamento e a vacina, que é anual. Bom, na verdade, as pessoas não têm o hábito, os criadores não têm o hábito de vacinar com essa linfadenite caseosa. Geralmente é indicado isolar esses animais e quando esse caroço estiver mole, né? Porque primeiro ele inicia, ele está bem duro, aí ele vai crescendo, vai ficando mais mole. Quando ele estiver mais mole, isolar mãos e contatos, tipo limpar aquela área toda com álcool, com bisturi ou com a faca esterilizada, fazer um corte e retirar o material purulento desse linfonodo, né? E descartar esse material, enterrar, queimar esse material, porque contamina, né? É contagioso, inclusive para o humano, para o produtor. Se o produtor retira esse material sem luvas ou sem proteger as mãos, ou por acaso essa mão está com a ferida aberta, vamos supor, ele pode se contaminar com essa linfadenite. Então tem que ter o máximo de cuidado quando for retirar esse conteúdo purulento, descartar ou um saco descartável, ou até mesmo um copo descartável e isolar esse material, queimar esse material para que não haja contato com outros animais e com humanos. No caso das doenças virais, uma das mais comuns é a raiva, que também é uma zoonose, é presente no semiárido nordestino. A transmissão é mordedura de morcegos, cães, gatos e raposas. Sintomas causam sinais neurológicos como baba, dificuldade de engolir, escancho. Ele vira tem queda dos posteriores, né, coma, e pode levar à morte. Então, esse animal morre também facilmente e o indicado seria a vacinação anualmente, né? Outra doença viral seria a artrite encefalite caprina a vírus, que é diferente daquela artrite causada pela
cura do umbigo, né, feita de forma errada. Isso aqui já é uma doença viral, né, que também causa artrite, mas então tem que saber diferenciar essas doenças. Doença do joelho índio. Então, essa foto também, deixa eu colocar aqui, a foto que eu tinha colocado, dessa aqui, também pode ser característico por essa doença causada pela artrite cefaleite caprina, né? Só comete caprinos. É uma doença viral causada pelo mesmo vírus da mesma família do vírus da AIDS e é uma doença grave, né? Então, sintomas tem além da forma articular que causa essa doença do joelho inchado, ela tem a forma nervosa que acomete animais jovens de 2 a 4 meses, forma mamária, causa endurecimento do úbere, que vai causar a mastite, a forma pulmonar, que vai causar uma broncopneumonia, e a prevenção seria sacrifício dos animais, não tratar esses animais, né? O ectema contagioso, que é conhecido como boqueira, é uma zoonose. Se é uma zoonose, pode passar de animal para o homem, né? O sintoma seria bolhas na boca. Então, tá bem característico essas fotos aqui da boqueira. Também pode acometer focinho, úbere, né? Porque um animal, vamos supor, um filhote que tá com boqueira, vai lá e mama, né? Então, o vírus da boca desse filhote vai passar para a mama da mãe, para o teto da mãe. Então, vai contaminar o úbere, né? Então, focinho, boca, úbere, tetas que se rompem espalhando o vírus, né? E é uma doença que você tem que tratar, isolar os animais para tratar. E é fácil de curar. Você usa com iodo glicerinado durante 5 dias. Então, você pega aquele iodo, aquele mesmo iodo que você vai curar o umbigo, você compra uma glicerina na farmácia, que eu acho que custa R$3, talvez, mistura a mesma parte de iodo com a mesma parte de glicerina e bota uma luva na mão, bota um plástico na mão e passa ao redor das feridas, na boca ou no úbere, no teto. E durante 5 dias, 2 vezes ao dia, o álcool com o iodo, com a glicerina, é suficiente para matar esse vírus. A febre aftosa, que é a mesma febre aftosa que a gente conhece, que acomete bovinos, né? No caso dos caprinos e ovinos, o mapa não aconselha, o Ministério da Agricultura não aconselha a vacinação, porque os caprinos e ovinos são considerados animais sentinelas, então eles servem como um alerta de que aquela propriedade tem a doença e serve para intensificar as vacinas bovinas, mas não é indicado a vacinação dos caprinos e ovinos, né? Porque eles são considerados animais sentinelas. Então, essas foram as principais doenças que a gente observou em relação a caprino ou ovinocultura. No caso, essas doenças é que a gente evitaria se utilizasse os métodos adequados de manejo sanitário, que hoje em dia é o principal ponto a ser trabalhado dentro das propriedades, né? E trabalhar de forma preventiva, para evitar que o criador tenha esse custo com remédios, né, que com certeza sai um custo bem maior com medicamentos do que com os próprios métodos preventivos. Então, focar bastante no manejo sanitário para que não tenha prejuízos e que essa atividade da pecuária seja economicamente viável para esses agricultores, né? Então, espero que eu tenha resumido, né, de uma forma simples, eu tentei resumir de uma forma simples
esses pontos a serem anotados e agradeço muito por vocês terem escutado, tá? Obrigada e uma boa tarde a todos.